Olá, meu nome é Laércio, eu sou editor deste canal. Nós pertencemos à comunidade Shenholan. Nós somos uma comunidade que tem estudado as Escrituras Sagradas, buscado as nossas raízes da fé hebraica, e eu gostaria de, nesse vídeo, apresentar a vocês dois aspectos sobre o templo e sobre o sacrifício de Jesus. Assisti um podcast em que um rabino dizia que Jesus não poderia ser o sacrifício, porque o templo, mesmo depois da morte de Jesus no ano 30, ficou até o ano 70. Então, se Jesus fosse o sacrifício, aquele templo não poderia funcionar. Por sua vez, o pastor tentou explicar, dar a sua versão, mas as duas versões não estavam em harmonia com o que realmente aconteceu. Eu gostaria de pedir a sua paciência, são 10 minutinhos apenas, e você vai ter uma explicação histórica, teológica, baseado unicamente em fatos e não em teologias. Gostaria de pedir também, se você já é inscrito, não deixe de deixar o seu like ou o seu dislike. O seu comentário ajuda muito para que outras pessoas também possam alcançar. Mas vamos ao vídeo. A história nos relata, o profeta Jeremias em especial, que durante 23 anos ele pregou para o rei de Judá, o povo de Judá, que deveriam se arrepender, caso contrário os babilônios viriam, destruiria a cidade, destruiria o templo e levariam cativos todos os moradores da terra. Como sabemos, não houve arrependimento. Jeremias, quando viu os babilônios sitiarem Jerusalém, ele e outros sacerdotes entraram, pegaram a arca e esconderam num local que até hoje ela não foi localizada. Aparece de vez em quando, achamos aqui, tá acolá, mas até hoje não é verdade, não existem provas ainda. Muito bem. Depois de 70 anos, eles retornaram. Esdras reconstruiu o templo. Porém, esse templo não tinha o compartimento do Santíssimo, porque o Santíssimo teria que ter a arca, teria que ter a mesa de incenso, e não tinha. Não tendo a arca, um dos mais importantes rituais do templo, que era o Dia do Perdão, Yom Kippur, não pôde mais ser feito. Por quê? Para se fazer o Yom Kippur, precisava de algumas coisas fundamentais para que a cerimônia fosse realizada. A primeira, a arca. A segunda, um sumo sacerdote da casa de Sadoc. A terceira, uma novilha vermelha, 2 bodes exatamente iguais, né? E os demais sacrifícios. Nós não tínhamos nenhum sumo sacerdote da casa de Sadoc, não havia a Arca da Aliança, e no local que estava ali pré-determinado, não havia mais esse compartimento, estava vazio. Aí o que aconteceu? Foi colocado no lugar do Yom Kippur o dia do jejum, que não é bíblico, não está na Bíblia isso. A Bíblia diz para afligir o coração e não afligir o estômago. Então nós vemos que há uma incoerência, né? E desde o retorno até o ano 70, quando o templo foi destruído, não havia sido realizado mais o Yom Kippur, o Dia do Perdão. Então, o posicionamento daquele rabino judaico, ele está equivocado, quando ele disse que se Jesus era o sacrifício perfeito, por que o templo ainda subsistiu 40 anos? Subsistiu porque não tinha mais, desde os dias de Esdras, o Santíssimo. E a importância de nós entendermos que aquele templo, o Mishkan, o tabernáculo, era um espelho do que está no céu. Quando Yeshua ofereceu sua vida como sacrifício perfeito, ressuscitou, ele subiu ao Pai e está à direita do Pai. O sacrifício que era feito em Yom Kippur era espargido o sangue
à direita da arca. Jesus, segundo Hebreus, é o nosso sumo sacerdote, né? Segundo a ordem de Melquisedeque. E desde a sua ascensão até o seu retorno, ele está ali apresentando diariamente o pedido de perdão de cada pessoa. Todos os dias, semana por semana, meses, se coloca, o terceiro templo vai ser reconstruído. O terceiro templo está para ser reconstruído. Há um engano, inclusive matemático. O Mishkan que Moisés fez foi o primeiro. O templo de Salomão, o segundo. O de Esdras foi o terceiro. O de Herodes, o quarto. Se houvesse um outro templo, seria o quinto. E mesmo que eles façam esse quinto templo, que eles dizem ser o terceiro, não tem a arca. E nós não temos sacerdote segundo a casa de Sadoc. Então, é um engano, uma mentira. Compartilhem. Leve esse vídeo para quem possa conhecer melhor, para que você nos siga.